Olá, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que eu jamais pensei que eu fosse fazer esse vídeo. Ao mesmo tempo, ele é, acho que o vídeo mais feliz, acho não, com certeza o vídeo mais feliz desse canal. Nem vou pedir nada dessa vez, porque eu vou deixar vocês muito livres de curtir, de compartilhar. Eu tenho certeza que no final, se você compartilhar esse vídeo com alguém, é porque você sentiu que tinha alguém que precisava ouvir essa minha história. É isso, vamos começar? Esse é um vídeo que fala de fé, fala de superação, fala de amor. E tudo isso aconteceu num momento muito difícil. Algumas pessoas devem até ter percebido, porque eu recebi muitas mensagens há um tempo atrás. Você anda sumida, cadê você nos stories, cadê você no Instagram? E teve uma época que eu apareci mesmo menos, porque o meu pai não estava bem de saúde. As coisas começaram a complicar na metade do ano passado, mais ou menos, de 2017. Em outubro a gente descobriu uma situação meio complicada, que ele estava com um problema nos rins. Deixa eu só falar assim o seguinte, eu vou tentar não ficar pontuando muito as doenças, o que ele teve, porque não é a ideia vocês acharem, então se fulano tem isso, fulano tem aquilo. Essa não é a questão. Até porque tem algumas doenças que têm alguns sintomas parecidos com outros, então enfim, isso não tem nada a ver com a medicina em si, tá? É a minha experiência e da minha fé que eu vou falar e da minha família. O único que eu vou pontuar é que meu pai é diabético e isso traz muitos problemas. E já é também algo legal para te dizer, se você é diabético, se você conhece alguém que é diabético, dê importância a isso, tá? Porque muitas vezes a pessoa vai levando e, enfim, os problemas aparecem já num estágio meio avançado. E é a única coisa que eu vou pontuar. Mas, enfim, em outubro ele teve um problema sério de saúde, nos rins, a gente começou a tratar, e aí os médicos diziam que ele ia se sentir melhor, que ele ia ficar bem, que ele ia ficar bem. Na hora dessa confusão toda, o meu marido me falou da gente ir para Israel. Olha que loucura isso. É porque meu sogro não tinha estado bem, apareceu uma promoção, a gente comprou a passagem. Uma semana depois aconteceu o problema com meu pai. Eu já tava com a passagem comprada, não tinha muito o que fazer. Eu falei, vou viajar. Minha mãe falou, segura a onda aqui com teu irmão. E aí vou começar dizendo como tudo acontece na hora certa, no momento certo. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Não tô falando de religião nenhuma, tô falando de Deus mesmo. Eu sempre acreditei muito em Deus, mas eu nunca tinha tido desejo real de ir para Israel, de ir para Jerusalém. Achava uma experiência que seria bacana viver, mas não era sonho da minha vida. Eu sabia que em algum momento eu iria para lá, porque desde que eu conheço o Seba, que ele fala em algum momento a gente vai para Israel visitar meu pai, o pai dele mora lá. E aí você percebe como o milagre na minha vida começou a acontecer naquele momento, que em tantos anos, em quase 9 anos de relação, esse foi o momento, que era um momento muito delicado pro meu pai, que eu vou até Israel. E eu tô querendo dizer isso porque é uma viagem que não tem como você não se aproximar muito de Deus. E como o problema já tinha começado a acontecer, eu fiz todo aquele caminho na Terra Santa, tudo aquilo, pedindo muito, obviamente, pelo meu pai, pedindo muito para eu ter força, para eu ter sabedoria. E eu posso dizer que, enfim, com tudo que aconteceu, eu vivi coisas muito mágicas ali. Eu saí de lá muito forte, me sentindo assim, com intimidade com Deus e com Jesus, assim, me sentindo muito próxima como eu nunca tinha me sentido na vida. Isso que eu sempre fui uma pessoa de fé, mas é como se eu tivesse chegado na casa dele, real mesmo, né? E eu fui embora me sentindo, Deus, sou capaz de tudo. O tempo passou, meu pai não melhorava e a gente via que tinha alguma coisa acontecendo que ele não reagia. Aí eu descobri que meu pai estava com câncer. E aí, aquele momento eu poderia ter questionado Deus. Você fala, caramba, né? Puta, eu acreditei tanto que ele ia ficar bem, que não sei o que, me veio uma bomba dessas. E aí eu acho que vem uma das primeiras lições, assim. O pior prognóstico, assim, o que parecia, assim, nada mais terrível poderia acontecer, de repente se transformou na melhor coisa que podia ter acontecido, porque quando você recebe essa notícia, e eu abri ali o exame sozinha, eu poderia ter desmoronado, e eu estava literalmente sozinha na hora que eu abri o exame, até porque eu protegi muito meu pai, minha mãe, no começo disso, eu dividi isso muito com meu irmão só. Na verdade, ali foi a grande luz. Foi a melhor notícia que eu recebi. É estranho falar isso, né? Porque seu pai tá com câncer e você diz que isso é uma notícia boa.
ela se tornou uma notícia boa porque foi o momento que a gente descobriu que o meu pai tinha. E aí, assim, acho que essa é uma parte que foi um marco. Daquele momento, a gente entendeu por que ele não reagia, a gente entendeu porque o meu pai estava cada dia mais debilitado, porque as coisas pioravam e ele se enchia de remédio, e eu não vou dizer tudo que ele viveu, que foi terrível. Enfim, começou uma correria para entender que médico procurar, que tipo de câncer que era, que e se meu pai tinha chance, porque é verdade, meu pai já era um senhor com outras doenças, a gente sabia que ia ser um caso delicado, e o primeiro médico que viu o exame sem ver meu pai, porque no começo a gente não levou ele junto, a reação dele não foi muito boa, disse que meu pai não poderia ser operado, né, e aí depois de um tempo eu contei pra minha mãe, porque minha mãe é uma mulher muito, muito, muito forte. Minha mãe, assim, ela para um avião se precisar, mas o ponto fraco da minha mãe é a família, assim, é a hora que ela não tem estrutura emocional. Então eu demorei muito pra contar pra ela. Pra mim parece muito, sei lá, um mês, 15 dias, 20, não sei. Porque eu precisava saber, né, qual que era o futuro, quais eram as possibilidades do meu pai. E eu não queria que ele sofresse se não tivesse possibilidades, sabe? Contei pra minha mãe, falei, ele tá vivo, então, assim, não vamos nos desesperar. E eu falei pra ela aquilo que eu sentia, assim, se a gente tem fé, essa é a hora. É muito fácil ter fé quando tá tudo bem. É muito fácil dizer eu acredito quando você não tá passando por problema nenhum e falar de Deus. Na hora que o bicho pega, na hora que a dificuldade chega, é a hora que você não pode colocar em questão os planos de Deus na tua vida. Você tem que acreditar que vai acontecer o melhor e que ele tá ali com você. E ela entendeu isso. Eu cheguei na médica certa, entrei sozinha, minha mãe ficou no carro com meu pai ainda não sabia. E eu falei pra ela, doutora, esses são os exames do meu pai, eu quero saber se meu pai tem chance. Se ele tiver chance, eu vou trazer ele aqui e eu te peço, por favor, pra que a senhora fale com delicadeza com ele, porque eu acho que não é uma notícia fácil. Se a senhora me disser que ele não tem chance, eu vou embora e eu não sei se ele vai ficar sabendo disso. E aí ela me disse, vai pegar teu pai, porque ele tem chance. Eu fui lá, trouxe ele pro consultório e ela foi muito delicada, com muito amor ela falou pra ele, olha, tem a notícia ruim e a notícia boa. A ruim é essa, tá aí a doença. A boa é que se o senhor lutar, o senhor vai ficar curado. E aí veio uma outra bênção no meio de tudo isso. Uma das minhas orações, porque assim, enquanto meu pai tava mal, eu sofria muito porque ele tava mal, porque eu tava vendo ali meu pai numa cama, mas eu rezava muito pra fé dele ser inabalável, pra ele acreditar. Eu rezava pra Deus não deixar com que ele questionasse a Deus por aquilo que tá acontecendo com ele, sabe? Que era uma provação e que ele tinha que sentir a força para passar por aquilo e que a gente ia passar por aquilo. E eu acho que eu rezei tanto pra Deus, assim, tipo, abraçar ele, não deixar que aquela fé que ele sempre teve fosse embora, que na hora que meu pai ouviu, ele falou assim, tá, meu cabelo vai cair? Vai. Mas depois cresce de novo, cresce mais liso. Eu falei, ih, pai, aí a parte ruim, tá vendo? Mas tem chance? Tem. E o senhor tem que internar agora. Ele falou, vamos internar. E ele foi tão bem pra ser internado que parecia que ele tinha escutado assim, olha, o senhor tá com uma gripe, mas vai ficar curado. Tanto que eu liguei pro meu irmão e falei, vem pro hospital, porque o pai já tá sabendo, mas a ficha dele ainda não caiu. E a ficha dele caiu desde o começo, porque em nenhum momento ele voltou a falar disso como um grande problema. E ele levou esse momento com tanta naturalidade. Eu até tentava explicar pra ele, eu falava assim, pai, você sabe que o senhor vai fazer químio, tem algumas reações que não são legais e que paraná. Nada daquilo assustava ele não tava preocupado com aquilo, ele queria começar logo pra se sentir melhor e pra ficar curado. E ele sentia que era isso, ele precisava fazer aquilo pra se sentir melhor. Por quê? Porque ele tava se sentindo muito mal. E eu lembro que a primeira químio, foram 6 ciclos, eu tinha a sensação de que assim, a químio tava entrando curando, que cada gotinha daquele remédio que tava entrando ali era a cura e a doença indo embora. E assim, e o meu pai, ele via do mesmo jeito, tipo, eu tô ficando curado. E ele nem teve muitas reações com a quimioterapia, assim, é tão impressionante que teve um momento que a gente até se preocupou, que a gente falava, será que tá fazendo efeito? Porque, o cabelo dele nem caiu completamente, ele não se sentia muito mal, ele teve uma reação ou outra. Gente, as químios, né, dependendo de cada tratamento é diferente, os tempos são diferentes, por isso que eu não tô nem falando muito o que é, porque pra gente não ficar comparando, não é essa a questão. Mas, gente, meu povo, meu pai foi curado.
semana passada a gente recebeu essa notícia. Não foi fácil, eu tô falando aqui de um jeito rápido, porque eu tô falando de como meu pai viveu isso, de como a gente viveu isso, de como a família se uniu nesse momento, de como um fortaleceu o outro. As pessoas que apareceram para dar suporte, para estar junto, para amparar mesmo e para estar ali do lado. Quem não estava junto, muita nem sabia. E assim, uma das razões de estar fazendo esse vídeo é porque a gente tem muito medo de falar sobre essa doença, porque parece que tem câncer, vai morrer. E não é assim. Existe muita gente que fica curado. Então a gente precisa parar um pouco de criar tanto tabu. Eu tenho certeza que isso é um milagre também de Deus, que a fé do meu pai fez tudo isso acontecer, porque quando eu recebi a notícia semana passada junto com ele, eu agradeci ele. Falei, obrigado, pai, porque em nenhum momento ele duvidou, em nenhum momento ele achou que ele fosse morrer, em nenhum momento ele achou que, tipo, aquilo era um problema. Ele o tempo todo soube que ele ia ficar bem. No meio de tudo isso, meu pai foi internado, meu pai pegou infecção, eu achei que meu pai fosse morrer, porque ele ficou grave na UTI no meio disso tudo. Eu ouvi do médico dizendo, ele não está reagindo, mas ele não está reagindo porque ele pegou uma infecção, né? Nem assim ele duvidou, nem assim passando por momentos assim super difíceis, quando voltava para a realidade, voltava ali pro tratamento, ele sentia medo. E isso, eu tenho certeza que foi Deus, e Deus levou a família toda, assim. Hoje, a gente tá mais unido, a gente tá mais forte, a gente percebe que a gente passou por uma provação gigantesca e que tudo deu certo. Parte de eu estar dividindo isso com vocês é porque muita gente pode estar passando por uma situação parecida, ou consigo mesmo, ou com alguém da família, com alguém que ama. E essa vitória, essa luz pode chegar pra você também. Só que assim, tem que acreditar de verdade. Não briga com Deus não no meio disso tudo, sabe? Teve um momento que eu tive muito medo e eu falei, meu Deus, me desculpa, eu tô com medo. Sabe, assim, se eu confio em você, eu tenho que ficar tranquila. Não, não é assim. É humano a gente ter medo. Só que eu não questionava. A única coisa que pra mim era mais difícil era ver o meu pai sofrer. Então eu orava muito pra ele não sofrer. Mas isso também era algo que eu tinha que passar. E aí, eu posso dizer que eu descobri uma areta que eu jamais teria descoberto se eu não tivesse passado por isso. Eu descobri uma areta emocionalmente e fisicamente muito mais forte do que eu jamais acreditei ser. Eu tirei uma força que, se alguém me perguntasse se ela existe aí dentro de você, eu falava, não. Imagina, eu, com meu pai, desmorono no mesmo momento que eu ver um negócio desse acontecer. Eu era capaz de carregar 3 vezes o meu pai, se ele precisasse. E quando meu pai me agradeceu pelo que eu fiz... assim, pai, como que você tá me agradecendo, assim? Houveram momentos que eu tava muito cansada. Meu pai teve internação de quase 1 mês internado, que eu ia pro hospital todos os dias. Teve um momento, sim, que eu me senti muito cansada. E aí, depois eu tentava, nas minhas orações, falar pra Deus, como assim? Tudo que ele já fez por mim nessa vida, sem nunca falar um A, sem nunca questionar. E aí eu agradecia pela família, pela infância, por tudo que ele me deu e por poder fazer um pouquinho por ele, perto de tanto que ele já fez por mim, sabe? De poder estar aqui, porque talvez se tivesse sido num outro momento eu nem estaria morando em São Paulo. Então eu agradeci a Deus por me permitir estar do lado dele nesse momento mais difícil, de poder estar pagando um plano de saúde para ele, porque no começo ele nem tinha plano de saúde. Deus me iluminou uns meses antes de falar, olha, eu agradecia. Em cada momento que eu me sentia cansada, eu me sentia com medo, eu falava, que bom que eu tô aqui pra estar do lado dele, pra dar força, pra ser essa pessoa que tenta fazer ele dar risada, que tenta, tipo, dar ânimo, e eu não posso ser fraca nesse momento. Aproveitar esse espaço para agradecer muito a doutora Elaine e toda a equipe que cuidou tão bem do meu pai, que foi quem abraçou ele e trilhou esse caminho de cura mesmo. Ai, meu irmão, a gente sabe que a gente passou no começo, que a gente dividiu isso daqui os dois. Foi muito mais fácil tendo você comigo. Minha mãe é sempre de ferro, sabia que ela ia ser incansável como ela foi. Minha tia, que teve o tempo todo junto ao lado do meu pai, irmã dele. Pedi desculpa pra quem... Não sei se é desculpa também, né? Mas várias pessoas, de repente, não sabiam. Obviamente que a gente não sai anunciando uma coisa dessas, né? Não tem porquê. Mas agradecer a todos que, mesmo quem não estava pertinho, mas que estava em oração,
oração e foram muitas pessoas que rezaram e me perguntavam e estavam ali em oração, em oração. Tenho certeza absoluta que toda essa força, toda essa corrente de amor e para cada um que eu falava, assim, que me perguntava como ele tá, e que se emocionava comigo, e que sofria comigo, e que acreditava, foi muito, muito, muito valioso. Foi muito importante essa oração. Para cada um que me mandava um recadinho para ele, que eu passava aquilo, dava ainda mais força para ele, para continuar lutando e vencendo. Queria deixar um recadinho, assim, falar sobre algo que é importante, né? Alguns médicos que nem eram tão específicos da área, algumas vezes antes de começar o tratamento e depois do tratamento, quando sabiam da situação do meu pai, muitas vezes tinha uma reação meio é difícil, tipo, eu vivi isso algumas vezes com meu pai, até depois do tratamento ter começado, e toda vez que o médico tinha essa reação, eu falava assim, não, mas ele tá ótimo, nossa, ele tá muito melhor, assim, tentava tirar o peso daquilo, porque realmente ele não sabia tudo que meu pai tinha passado, e tudo que meu pai já tinha vencido, tipo, de estar numa cama e não conseguir se levantar, pra passar por uma cadeira de roda, pra passar por um andador, pra passar a andar sozinho, assim, eles não viram isso de pertinho, então, médicos e não médicos, tenham muito cuidado com essa reação, porque vocês podem determinar muito o ânimo de um paciente, sabe? Sempre que eu via isso, eu falava, ih, pai, não sabe de nada, né? Se soubesse tudo que você já superou, tudo que você já venceu, tudo que você tá passando. Então, quando você vira alguém numa situação como essa, vê o lado positivo, alimentar isso. Não tenha medo da doença, não tenha medo do que você nem sabe o que é, sabe? Às vezes você nem sabe direito o que tá acontecendo ali, você vê a pessoa fragilizada e já fala, ai, coitado não tenha dó, porque se aquela pessoa tem fé e tem Deus, ela vai vencer. É só um momento difícil. Todo mundo passa por momentos difíceis e tenha certeza que a gente sai mais forte. Tomara que nem todo mundo precise passar por uma situação tão difícil, tão complicada para aprender, para crescer, para se superar, mas a gente sabe que geralmente é na dificuldade que a gente cresce. Pega pra você o que serve dessa história. Como eu disse, se isso tá acontecendo com alguém que você conhece, tenha muita fé, tenha muita força que vai dar certo. Se não tá acontecendo, saiba reconhecer isso, saiba valorizar que você não tem um grande problema na sua vida e não aumente as coisas quando não tem importância, sabe? Eu descobri o que realmente é um problema. Problema é não ter saúde. Problema é você não poder fazer nada por alguém que tá sofrendo, por alguém que você ama e que tá sentindo dor e que tá numa cama. Isso é um problema, gente. O resto o resto não importa, o resto tem solução. Então é isso que eu quero deixar pra vocês. Vou finalizar mais uma vez falando pro meu pai que, cara, você é um grande orgulho pra mim. Agora você é minha referência mais do que nunca. Eu tinha fé, mas a tua fé foi muito, muito, muito mais poderosa do que a de todo mundo. Você venceu e, consequentemente, a gente venceu junto. Eu te amo demais. É isso. A gente se vê logo mais em próximo vídeo, tá bom? Até a próxima.